Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como desenvolver um sistema de importação de planilha em Excel. Exatamente. Em vídeos anteriores a gente fez o processo de exportar dados, ou seja, termos aqui no nosso MVC, no nosso layout, uma tabela com algumas informações e através de um botão a gente consegue exportar aqueles dados para uma planilha em Excel que é baixada automaticamente após o botão ser clicado. No caso, hoje nós faremos a questão inversa, ou seja, nós teremos já uma planilha preenchida em Excel, iremos importar a planilha aqui e ao clicar em importar o Excel, essas informações vão vir aqui para o nosso, tanto para o nosso banco de dados, né, vão ser persistidas no nosso banco de dados e depois irão ser listadas aqui nessa tabelinha que eu criei, perfeito? Então vamos testar primeiro, isso que vocês estão vendo na tela de vocês é basicamente o projeto já pronto, então ao final de todo o desenvolvimento vocês terão algo parecido com isso, caso tenham seguido aí todos os processos. Então, perfeito. Então aqui no projeto a gente só precisa selecionar a planilha que nós queremos importar. No caso aqui eu vou abrir a planilha para mostrar ela para vocês. Então é basicamente aqui uma planilha em Excel e ela tem as mesmas informações que tem na tabela. Então ele tem o nome de um produto, o valor, a quantidade e a marca deste produto. Então ela é exatamente igual à tabela que a gente vai estar utilizando aqui dentro do sistema. Perfeito? Então eu vou fechar aqui essa planilha. Vamos escolher um arquivo primeiramente, a gente seleciona, dá um abrir e daí importa no Excel. Após realizar esse processo, todas as informações que antes estavam apenas nessa planilha do Excel, agora estão aqui no nosso sistema. Como vocês podem ver, exatamente as informações em cada uma das colunas respectivas, tendo aí os seus IDs criados automaticamente lá dentro do banco. Para confirmar que realmente essas informações foram persistidas aqui no SQL Server, a gente pode fazer um select no banco e a gente percebe que realmente as informações estão aqui, perfeito? Como da mesma forma, se nós viermos aqui com o botão direito em cima da tabela, em editar 200 linhas superiores, e acrescentar algum outro produto manualmente aqui, vamos colocar um teste, quantidade 5, marca teste 1, prontinho. Acrescentamos aqui manualmente. Se nós voltarmos na nossa aplicação e dermos um refresh na página, as informações estarão aqui na tabela, perfeito? Então, é basicamente esse processo que nós vamos criar, essas regrinhas. Vou deixar aqui do lado o nosso projeto já pronto para nós irmos utilizando como base. Então, primeiramente, vamos criar aqui o nosso projeto MVC. Então, o modelo do projeto, lembrando aqui, estou utilizando o Visual Studio 2022, a gente vai usar o .NET 7, tá? Então, a gente vai criar um modelo de projeto ASP.NET Core Model View Controller. Caso não esteja aparecendo aqui para vocês no projeto recentes, vocês podem simplesmente escrever MVC aqui no campo de busca e será aqui a primeira opção. Vamos dar um próximo. Aqui eu vou colocar o nome de importar planilha Excel, projeto. Eu vou salvar nesse caminho aqui, você escolhe o caminho de sua preferência. Vamos dar um próximo. E aqui, basicamente, vamos deixar marcado o .NET 7. É o que nós vamos utilizar. Deixa configurado para HTTPS. O restante pode deixar conforme estão as minhas configurações aqui. Então, vamos dar um criar. E perfeito, o nosso projeto base foi criado. Agora, percebam que a gente tem aqui um controller Home Controller, que é basicamente um padrão que vem aqui com o nosso código. Temos aqui um padrão também de algumas views. No nosso caso, vamos excluir algumas coisas aqui, tá? Para a gente não ter muita coisa que a gente não vai utilizar. A gente vai ter só o necessário. Então, a gente pode excluir esse iLogger aqui dentro do nosso controller, né? O Home Controller que foi criado automaticamente. Vamos excluir essa view aqui de Privacy, como também essa view de Error. Excluímos essas duas. Perfeito. Aqui na nossa Views Home, vamos excluir essa view de Privacy também. Então, vamos excluir. No Share, a gente vai excluir essa view de Error. Uma view de erro. Entrando no share, que seria aquela view compartilhada, aqui que tem underline layout, a gente vai tirar dessa listagem aqui, que é o que apareceria ali na parte de cima do nosso projeto. Deixa eu até rodar aqui para mostrar para vocês.
Aqui, beleza. Essa parte aqui de cima, onde tá Home e Privacy, percebam que no projeto final nós não temos, então vamos excluir isso daqui. Essa parte nada mais é do que aqui no Layout, underline Layout, dentro da pasta Shared, a gente tem aqui essa lista, que é a lista que leva para o link da Home e leva para o link do Privacy. Vamos excluir esses dois. Como também vamos excluir esse footer aqui, não vamos estar utilizando esse footer. Deixa eu excluir aqui o footer. Vamos recompilar e aplicar as alterações. Perfeito, aqui já atualizou. Então, no caso, não aparece mais aquelas partezinhas aqui na parte de cima. E a gente só precisa, então, mudar o nome, que é importar planilha Excel, importar planilha Excel. Mesma coisa, na pasta Share, aqui em cima, vocês vão ver um linkzinho que leva para Home. E aqui está o nome tudo junto. A gente pode colocar importar planilha Excel. Dando um salvar, a gente já tem aqui o importar planilha Excel. Perfeito, então a parte do layout relacionada aqui ao header e assim por diante, e ao footer que nós apagamos, já está feita. Agora, antes de começar a efetiva funcionalidade, vamos criar primeiramente a conexão com o banco de dados e depois o layout aqui da nossa tabela. Perfeito? Então, vamos primeiro ali criar a nossa conexão com o banco. Deixa eu diminuir aqui, minimizar essas pastinhas para a gente não confundir. A gente vai criar uma nova pasta chamada Data, que é onde a gente vai criar o nosso contexto, e a partir desse contexto nós vamos conseguir se conectar com o banco. Aqui, dentro da pasta Data, a gente vai colocar aqui o AppDbContext. Lembrando que nós temos um vídeo específico apenas ensinando a criar essa conexão com o banco SQL Server. Sendo assim, eu vou passar um pouco mais rápido por essa parte para a gente conseguir pular logo para a parte em que a gente deseja, que é a efetiva importação de uma planilha de Excel. Perfeito? Então, caso você tenha qualquer tipo de dúvida ou tenha sido muito rápido esse processo de conexão com o banco, vá no link que vai estar ali na descrição de um vídeo específico sobre isso, fazendo passo a passo exatamente isso que eu estou fazendo agora, porém de uma forma mais devagar e mais didática, tá? Então, beleza, a gente vai aqui primeiro, já criamos o nosso contexto. Agora vamos baixar então os pacotes que nós precisamos para criar as migrações e fazer todas as conexões. Então, Entity Framework. O pacote que a gente precisa é esse daqui, Entity Framework Core. Vamos baixar a última versão do .NET 7, instalar. Vamos aplicar e aceitar. Próximo que nós precisamos instalar é o design, então o mesmo processo, ajustar aqui a versão e vamos instalar. O SQL Server, porque é o banco que nós vamos estar utilizando, vamos instalar e aplicar, eu aceito. E por último o Tools, que vai nos possibilitar ali alguns comandos de migrações para nós estarmos realizando ali na nossa telinha aqui de comando. Então vamos dar um instalar. Lembre-se sempre de verificar a versão para não dar nenhum tipo de incompatibilidade aí no projeto de vocês. Perfeito, baixamos todos os pacotes, agora podemos continuar. Primeira coisa que nós vamos fazer é informar que esse nosso AppDbContext vai herdar do DbContext, tá? Que vem de um dos pacotes que nós instalamos. Perfeito. Vamos criar aqui um construtor que vai receber essas informações, essas opções, né, necessárias para se criar a conexão. AppDbContext, vamos chamar de Options. Base Options. Então, basicamente, o construtor recebe um DbContextOptions, que é do tipo AppDbContext, que é o nome da nossa classe que nós criamos aqui. Vai ser basicamente o tipo de opções que nós vamos receber, e nós vamos daí, então, estar passando essa string de conexão através dessas opções. Assim, a gente vai conseguir se conectar com o banco. Perfeito. Então, a parte do nosso contexto, já fizemos a maior parte dela. Agora, a próxima coisa que nós temos que fazer é uma model. Tá? Percebam que aqui nas models já tem uma padrão criada, que é essa Error View Model. A gente vai excluir essa daqui que a gente não vai estar utilizando e vamos criar uma nova de Produto Model. Produto Model.
Essa view nada mais é do que a representação da nossa tabela lá no banco, porém aqui no código. Então ela basicamente vai ter as mesmas propriedades que tem as colunas ali dentro do banco. Então se a gente dá um select no projeto que já está em funcionamento, a gente percebe que as propriedades que nós temos aqui é o ID, o nome, valor, quantidade e marca. E é exatamente o que nós teremos aqui. Então, primeira coisa, nós temos um int ID, um prop do tipo string nome, um prop do tipo decimal valor, perfeito, um prop do tipo int quantidade, que seriam as quantidades dos produtos, deixa eu colocar aqui, quantidade, e um prop do tipo string marca. Perfeito, então nosso modelo que vai ser utilizado para a criação da tabela já está aqui. Agora a gente pode voltar aqui no nosso AppDBContext e fazer a referenciação. A gente vai falar que dentro do nosso banco a gente quer que seja criada uma tabela que use como modelo o produto model e essa tabela vai se chamar produtos. Então, getSet, perfeito, essa tabela já vai ser criada. Agora a gente precisa passar a string de conexão aqui para o nosso contexto, para que ele saiba exatamente qual que é o servidor do banco e como que é a forma de autenticação que nós estamos utilizando para se conectar a ele. Então vamos abrir aqui o nosso App Settings, que é onde a gente vai colocar nossa string de conexão. Criamos aqui mais uma seção, que vai se chamar Connection Strings, e dentro dela a gente vai ter uma string de conexão chamada Default Connection. Então vamos iniciar aqui a nossa string de conexão. Primeira coisa, vamos colocar o server, o nome do server que a gente vai se conectar. Você pode simplesmente abrir o seu SSMS aqui no SQL Server, a tomadinha e copia aqui o nome do servidor. Com o nome do servidor copiado, a gente pode colar aqui ao lado de server. Vamos dar um nome para o database, que vai ser exportar Excel projeto vídeo. Vamos colocar aqui a opção de Trusted Connection igual a True, que é basicamente dizendo que a gente vai se conectar com o nosso banco através do Windows Authentication. Então só coloca Windows Authentication, não precisa colocar login nem senha, dá um conectar e a gente já entra no banco. E vamos colocar também um Trust Server Certificate igual a True. Perfeito. Então, nossa string de conexão, ela tá prontinha aqui. Agora a gente precisa de alguma forma pegar essa string de conexão e jogar aqui dentro das opções do nosso DBContext. Vamos fazer isso lá dentro do nosso program. Então a gente abre o program, aqui na parte de cima a gente dá um builder.services e o serviço que a gente vai adicionar é o add-dbcontext, que é do tipo do contexto que nós criamos, então o mesmo nome da classe, que é o AppDBContext. Ele vai receber algumas opções de conexão, que é o que a gente vai passar agora. Então, recebe umas options, cria uma função aqui, e perfeito. Dentro desse escopo aqui, a gente coloca quais são as opções, que no caso é o seguinte. As opções, primeira coisa que a gente fala é o banco que a gente vai usar. A gente vai usar o SQL Server. Perfeito. Agora ele está precisando saber, beleza, mas qual que é o servidor desse SQL Server? Como que eu vou me conectar a ele? É o Windows Authentication? É login e senha? Como que vai funcionar? Então é isso que a gente vai falar agora para ele. Então a gente vai dizer, abra primeiro o meu arquivo de configuração. Esse trecho de código basicamente faz com que ele vá abrir o sistema, né? Vai abrir o nosso arquivo de configurações, que seria o App Settings. Então abre o meu App Settings. Daí dentro do App Settings, você vai pegar a seção de Connection String, Get Connection String. E dentro da seção de Connection String, eu tenho uma string de conexão chamada Default Connection. É ela que você vai usar como padrão. Basicamente, o processo que ele está fazendo é o seguinte, abrindo o App Settings, vindo aqui na seção de Connection String e pegando a conexão de nome Default Connection, tá? Então, perfeito, a gente aqui dessa forma já criou aqui o nosso vínculo, basicamente, do banco com o nosso código. A gente só precisa agora formalizar isso. Deixa eu só ver que errinho que é esse daqui que tá dando. Capturar variável builder, que não foi capturada antes e que era a reinicialização do aplicativo. Beleza, é porque tá rodando aqui o nosso projeto. Vamos fechar ele. Vamos ver se eu fechei o projeto correto. Ok, tranquilo. Agora, a gente precisa formalizar isso, fazer com que esse banco realmente apareça aqui no nosso banco de dados. Para isso, a gente precisa fazer algumas migrações. Então, a gente vem em Ferramentas, Gerenciador de Pacotes NuGet, Console do Gerenciador de Pacotes.
Perfeito. E aqui a gente vai adicionar a primeira migração. Add Migration, criando tabela e banco. Esse daqui vai ser o nome da migração. Damos um Enter. Ele já está criando a migração. Perfeito. E aqui já mostra o detalhamento do que vai ser feito, que é basicamente a criação de uma tabela chamada produtos, com essas propriedades aqui, ID, nome, valor, quantidade de marca, que é exatamente igual ao produto model que nós colocamos como base. Perfeito, então agora a gente pode salvar, só colocar aqui embaixo, beleza, aumentar aqui. Agora a gente pode salvar isso no banco, dando um update database, calma que eu escrevi errado, é update database. E perfeito, criou no banco. Se a gente der um atualizar aqui, vamos atualizar, a gente percebe que agora já tem o exportar Excel projeto vídeo e já temos a nossa tabela produtos, que por enquanto está zerada porque nós não incluímos nada. Perfeito. Agora, a parte de conexão com o banco está pronta. Vamos fechar aqui algumas coisas. A maioria das coisas que estão aqui vamos finalizar. Perfeito. E agora o que a gente vai criar é iniciar o layout da nossa tabela, tá? Então a gente vai criar esse layout aqui dessa tabelinha, perfeito? Vamos fazer isso nesse momento. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir a nossa view, home, e ainda a gente tem a view index. Lembrem que a gente não excluiu a view index, a gente só excluiu a view privacy. Caso você tenha excluído sem querer, não tem problema. É só vir aqui no home controller, clicar com o botão direito em cima do index e adicionar exibição ou adicionar view. Assim você já cria uma view index aqui para você. Ou simplesmente dentro da pastinha cria um outro documento com o nome index.cshtml, que daí o vínculo já é realizado automaticamente. Perfeito? Ok, então vamos começar aqui. Primeiro vamos excluir esse código que já está aqui e vamos começar a desenvolver o layout da nossa tabela. Então primeiro vamos criar aqui uma div. Essa div ela vai ter a classe container para centralizar tudo. É basicamente um código do nosso Bootstrap. A gente está utilizando o Bootstrap aqui. Mas não se preocupe, ao criar o projeto, o Bootstrap já é colocado no seu projeto. O margem top de 5, então o MT5. E aqui a gente vai criar o formulário. Esse formulário nada mais é do que essa parte aqui de incluir o arquivo que a gente quer importar, tá? Então a gente cria esse form. O método desse form vai ser do tipo post, quando a gente clicar em submit, e ele vai apontar para uma ação que nós vamos criar lá no controller, que vai ser import Excel. O controller que a gente vai usar vai ser o próprio controller home. O enctype, ele precisa ser multipart form data, por isso precisa ser esse daqui, porque a gente está passando um arquivo por esse post, a gente não está passando uma string ou que é dado mais informal, a gente está passando uma planilha efetivamente, um arquivo. Vamos colocar aqui uma classe de text center para centralizar, um deflex para deixar tudo como display flex e display flex column, então só flex column. Aqui dentro do formulário, a gente coloca aqui mais uma div, que vai ser do tipo, vai ter uma classe de input group, para dar um estilo a esse input. Dentro dessa div vamos ter o input propriamente dito, que é o do tipo file, que é basicamente para a gente incluir o arquivo. A classe vai ser form control e o name vai ser form. Grava que a gente colocou esse nome name, logo a gente vai voltar nisso daqui. Um button, e esse button vai ser da classe btn secondary, para a gente colocar uma corzinha para ele, e nele vai estar escrito importar Excel. Vamos colocar também que o tipo desse botão é do tipo submit, então ao clicar nele a gente simplesmente envia essa solicitação aqui. Então se a gente salva e roda o programa, vamos ver como que ele está até o momento. Aqui, já aparece certinho conforme está aqui em cima. Agora basta formular a nossa tabela. Então vamos embaixo do form, mas dentro da div container a gente cria uma outra tag, vai chamar table. Essa tag vai ter uma classe. Peraí, que eu apaguei ali o nome da table, perfeito. Ele vai ter uma classe
vai ter uma classe do tipo table, table stripped, table hover, margem top 5. Basicamente, ele está fazendo com que uma linha seja mais escura, outra mais clara, e que ao passar o mouse, a gente tem esse hover aqui nas linhas para dar um aspecto mais bacana, tá? Perfeito. Então, a gente tem o nosso T-head agora dentro da tabela, e ele vai ter uma linha, e essa linha vai ter algumas colunas. Então, vão ter alguns THs. O primeiro deles é o ID. Vou copiar aqui para baixo esse daqui. Então, a gente tem o ID, tem o nome, tem o valor, tem a quantidade e tem a marca. Esse aqui é o nosso cabeçalho, então. Embaixo de T-head, a gente vai criar o nosso T-body. Vai ser o corpo da nossa tabela. E aqui, a gente vai ter uma linha e ela também vai ter diversos TDs. Vamos, na verdade, até copiar esse daqui, colocar aqui embaixo e simplesmente trocar para TD. Então, é basicamente a mesma coisa, um ID, um nome, um valor, uma quantidade, uma marca, tá? E basicamente isso. Se a gente salvar, a gente percebe que a nossa tabela já está criada com dados fictícios. Vamos colocar dados reais agora, então já vamos fazer com que a gente pegue essas informações do banco. Antes disso, vamos vir aqui no banco, dentro da nossa base de dados que a gente criou, e vamos clicar com o botão direito em cima da tabela e dar um editar 200 linhas superiores. Perfeito, a gente percebe então que não tem nada aqui nessa tabela, porque a gente acabou de criar, então vamos criar aqui alguns registros. Então, celular, valor 1.500, quantidade 5, marca Samsung, por exemplo. Vamos colocar aqui microfone, valor 600, quantidade 10, HyperX. Perfeito, colocamos aqui já 2 registros, já é o suficiente para a gente fazer uma demonstração. Se a gente dá um select aqui, a gente já tem os 2 registros que foram adicionados manualmente. Vamos voltar para o nosso código e a gente vai transformar isso daqui, em vez de dados fixos, mas dados que venham dinamicamente ali do banco. A gente abre o nosso Home Controller, perfeito, e essa é a view, essa é a action que retorna aquela nossa view index, beleza? Então, ok, vamos primeiro fazer a nossa referência ao nosso banco. Então, a gente precisa criar um construtor aqui no nome Home Controller, chamado appdbcontext. Vamos criar a nossa injeção de dependência, né? Atribuir ela aqui. Então, a gente basicamente cria uma variável apenas de leitura privada. Vamos usar o nome de underline context, e essa variável aqui vai receber o nosso contexto que vai ser enviado, que vai ser recebido via construtor. Então, através desse underline context, a gente tem acesso ao nosso banco. Então, a gente vai colocar aqui var produtos, criamos uma variável que vai receber os produtos, né, armazená-los. A gente abre o nosso banco, ponto tabela produtos, ponto toList async. Ou seja, a gente vai transformar numa lista todos os registros que tem dentro dessa tabela no banco. Vamos só colocar que essa action é do tipo async e retorna uma task action result. Isso porque, como a gente não sabe a quantidade de registros que tem no banco, da mesma forma que podem ter poucos, podem ter vários, e essa requisição pode demorar um pouco, a gente está solicitando que ele espere que a requisição seja 100% completa antes de seguir com o código. Então, é basicamente isso. E daí a gente retorna para a nossa view os nossos produtos. Perfeito, então esse produto é o que a gente vai estar enviando lá para a nossa view. Então a gente tem que avisar a nossa view que a gente vai receber essas informações. Então aqui em cima, a primeira linha, a gente coloca um arroba, model, e a gente vai receber um IEnumerator, IEnumerable, do tipo produto model. Agora a gente tem acesso a esses produtos aqui dentro da nossa view. Então a gente consegue fazer um for each. Vamos fazer o seguinte, primeiro a gente coloca aqui um arroba, if model. Esse model é basicamente a lista de produtos, tá? Então é sempre model com letra minúscula aqui em cima e model com letra maiúscula aqui embaixo. Então, a gente coloca model.count, ou seja, a quantidade de itens for maior que 0, então significa que tem alguma coisa aqui dentro. Então, se tem, a gente aumenta o código aqui. Daí a gente vai fazer um for each. Se tem itens, a gente faz um for each por esses itens. For each. For each. Aí, beleza. Então, por cada var produto que
Se tiver dentro da lista model, lista de produtos, a gente vai criar uma linha dessas aqui, colocando ID, nome, valor, quantidade de marca. Para pegar a informação real, é só colocar um @produto.id, @produto.nome, .valor, .quantidade, .marca. E caso esse if aqui dê como zerado, ou seja, ele não seja maior que 0, ele seja 0, então a gente coloca um else aqui embaixo. E esse else basicamente vai mostrar uma linha que vai ter uma coluna TD, ficou muito junto aqui, assim, fica mais fácil de entender. Vai ter um TD, e esse TD vai ter a mensagem de 100 produtos cadastrados. E essa linha aqui, esse TD, essa coluna, ele vai abranger as 5 colunas para ficar a linha inteira. Então a gente dá um code span de 5. Perfeito. Nosso código ainda está rodando, deu um erro aqui no request. Então vamos fazer o seguinte, vamos rodar de novo o projeto para a gente ver qual que é o errinho que está dando ali. Perfeito. Então, na realidade, nem estava dando nenhum erro, né? Tava só porque por conta da gente estar mexendo ali, acho que o projeto deve ter caído. De toda forma, tá aqui nossa tabela, agora aparecendo dados verdadeiros, o celular e o microfone que nós registramos. E se a gente, por um acaso, deletar tudo que está dentro dessa tabela, deletamos 2 registros, agora não tem mais os 2 registros aqui, e a gente der uma recarregada na página, aparece 100 produtos cadastrados. Mas perceba que está tudo aqui para o lado esquerdo. Vamos deixar aqui centralizado. Então aqui no nosso TD, a gente coloca também uma classe text center. Perfeito. Então abrindo aqui, fica tudo centralizado. Agora, nosso layout está pronto, está magnífico, a gente só precisa então criar a verdadeira funcionalidade do importar planilha. Então, perfeito. Como a gente viu aqui em cima o formulário, é aqui que toda a mágica vai acontecer. Quando a gente clicar no botão importar Excel, ele vai pegar o input que foi colocado aqui, o arquivo que foi colocado aqui, e vai mandar para uma action chamada import Excel, que está dentro do controller home. Só que ainda a gente não tem essa action aqui, e é isso que a gente vai criar agora. Então a gente vai criar aqui um novo método, que vai ser do tipo http post, porque é um post que nós estamos recebendo aqui, certo? Ele vai ser do tipo http post, vai ser public, a action result é o que ele vai retornar, e o nome dele vai ser import Excel. E ele vai receber um iForm file, então ele vai receber um arquivo, e esse arquivo vai se chamar form. Tem que se chamar form, por quê? Porque a gente colocou como name desse arquivo form. Se a gente trocar, a gente vai receber um valor nulo aqui, como se não tivesse sido enviado nada. Então, por isso que o name é bastante importante. Coloca um name que seja igual ao que vai ser recebido, o nome da variável que vai ser recebida dentro do nosso método. Perfeito? Então, ok, tá feito. Agora, aqui quando começar, a primeira coisa que a gente vai ver é se o módulo state está válido. Ou seja, se realmente foi incluído algum tipo de arquivo aqui. Porque, por exemplo, se eu não incluo nenhum arquivo e dou um importar, não pode estourar um erro para o usuário. Simplesmente não tem que fazer nada. A página recarrega, nada acontece porque não tem nenhum arquivo aqui. É isso que a gente quer. Então, a gente vai colocar o quê? If model state is valid, a gente faz todo o processo. E se não, a gente dá um return redirect to action index. Então, basicamente, a gente recarrega a página e volta para o index em que vai recarregar todos os itens na página. Só isso, entendeu? E daí, aqui dentro, a gente vai fazer a regra da nossa importação de Excel. Porém, para não deixar aqui o nosso controller muito grande e cheio de coisa, a gente vai criar um serviço. E é esse serviço que vai ter todos os métodos, tanto de ler o nosso formulário, ler a planilha e daí salvar esses dados no banco, vão ser feitos tudo num serviço. Não vai ser feito aqui dentro do nosso controller, tá? Então, vamos criar aqui uma nova pasta. Cadê aqui? Adicionar uma nova pasta. Essa pasta vai se chamar Services. E dentro dessa pasta, a gente vai criar uma classe que vai ser o iExcel Service, iExcel Interface. Então, a gente vai criar uma interface. E a gente vai criar também uma Excel Service, que vai ser a classe que vai herdar iExcel Interface. Perfeito? Então, todos os métodos... Deixa eu parar aqui o
de rodar para não ficar aparecendo erro na nossa tela. Todos os métodos que tiverem nesse contrato da interface terão que ser implementados aqui dentro do nosso Excel Service. Então já vamos escrever aqui o nosso contrato, tá? Então todos os métodos que vão ter aqui, a gente precisa implementar dentro do nosso Excel Service. Então beleza, vamos primeiro escrever as etapas, né, dos métodos que nós vamos precisar criar para realizar todo o processo. O primeiro método é o ler XLS, ou seja, a gente vai ler o nosso arquivo de Excel. Isso daqui vai nos tornar o quê? Uma lista de produto model. Então a gente vai dar primeiro um Excel para ele vai ler o Excel e transformar numa lista de produtos model, tá? É isso basicamente que esse método vai fazer. Então ele vai receber o nosso Excel como uma memory string. Então ele vai estar basicamente salvo numa lista de bytes dentro da nossa memória, tá? Então esse vai ser o formato que vai vir o nosso arquivo. E daí esse formato de arquivo é como se nós estivéssemos transformando ele em produto model. A gente vai ler esse arquivo que está em memória e vai transformar numa lista palpável de produtos model, para a gente conseguir mexer nele dentro do código. Depois, a gente vai ter também um método que não retorna nada, que é apenas para salvar os dados. Então a gente vai pegar essa lista de produtos model e vai salvar dentro do banco. Então a gente vai receber essa lista de produto model, produtos, e vai salvar dentro do banco. Perfeito. Então esses são os métodos aqui que a gente precisa. E precisamos de um primeiro método, um anterior, que é ler string. Então a gente vai pegar ler string. Ele vai receber um iForm file, que é o que a gente está recebendo lá da nossa view, memory string, e vai retornar o memory string. Então esse é o caminho. Primeiro a gente recebe aqui no nosso controlador um iForm file. Pegamos esse iForm file e vamos jogar nesse método para transformar o iForm file em um memory string. Depois a gente vai ler esse memory string que a gente transformou, vai jogar ele dentro do ler XLS e vai retornar depois desse método uma lista de produtos model. E depois a gente pega essa lista de produtos model e salva dentro do banco. Esse vai ser o processo. Agora, se a gente abre o nosso Excel Service, como a gente já criou aqui esses métodos aqui no nosso contrato, a gente tem que implementar ele aqui na base, aqui na classe. Então a gente pode simplesmente vir nesse errinho que deu, dar um Ctrl ponto e implementar a interface. Prontinho. Agora os métodos já estão aqui, eles só não estão implementados ainda. Perfeito. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai precisar se conectar com o banco de dados, porque a gente vai precisar mexer no banco. Então já vamos colocar aqui o appdbcontext e fazer a nossa injeção de dependência, tá? Então cria aquela variável apenas para leitura, vai se chamar underline context e vai receber no construtor o que a gente está recebendo aqui, esse underline context. Perfeito. Então, o primeiro método que a gente vai fazer vai ser o de ler string, que é o primeiro que a gente vai chamar, que é basicamente o método que vai pegar o form file e vai transformar em uma memory string. Beleza. Então, vamos aqui. Primeiro, a gente vai colocar um using, abre e fecha parênteses, depois fecha, abre chaves. E a gente vai colocar aqui dentro um var string, vamos criar uma variável chamada string, que vai ser uma memory string, basicamente assim. A gente está usando o using, porque a partir do momento que acabar esse bloco de código, já é dado um dispose. É como se fosse fechado e jogado fora isso daqui, tá bom? A gente não precisa dar um dispose manualmente. O using já faz isso. Então, a partir do momento que a gente usar tudo aqui e terminar esse bloco de código que a gente vai escrever, é como se isso daqui já fosse dispensado. Tá? Então, dentro daqui, o que a gente vai fazer? A gente criou uma string, que é basicamente uma memory string, essa variável aqui. E a gente vai pegar o nosso form file, que foi o arquivo que a gente está recebendo aqui, e vai dar interrogação, ponto, copy to string. Então, a gente pegou o nosso form file e copiou ele para dentro dessa string. Perfeito? Agora, a gente vai dar um var, criando um byte array, uma lista de bytes. Vamos colocar aqui, lista bytes, que vai ser igual a esse string, ponto, to array. Perfeito. E agora a gente só precisa retornar uma new memory string, uma nova string de memória,
uma string de memória, recebendo o nosso lista bytes. Então, foi basicamente isso que a gente fez. A gente pegou o iFarm file, colocou o iFarm file dentro da string, dentro da memory string. Depois a gente transformou essa string em uma lista de array dentro da lista de bytes, tá? Uma lista de bytes ali, lista de array, lista de bytes. E daí a gente colocou, tá retornando uma nova memory string formada por essa lista de bytes. Basicamente isso. Então a gente converteu do iFarm file para memory string. A gente está recebendo um tipo, retornando outro. Perfeito. Agora a gente tem que fazer o processo de leitura do XLS. Então, efetivamente, a gente vai abrir agora essa memory string, passar por cada uma das linhas e criar uma lista de produto model. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai criar aqui uma variável chamada resposta. Vamos primeiro colocar um try aqui, que vai ter uma tentativa, e daí, caso tenha um erro, é rodada aqui uma exceção com a mensagem de erro. Tá? É sempre bom fazer essa tratativa de erros aqui. Então, a gente tem o try. O que a gente vai tentar fazer? Primeiro, a gente vai criar uma variável chamada resposta. Essa resposta vai ser do tipo lista de produto model. Então, é basicamente o que a gente vai responder, é o que a gente vai retornar depois que esse método rodar. Perfeito? Aqui, a gente vai colocar um Excel package .science context é igual a science context.non-commercial. Para isso aqui funcionar e a gente conseguir não ter esses erros aqui, a gente precisa importar um pacote. Perfeito? Um pacote de NuGet, que a gente vai conseguir daí fazer essas manipulações com o Excel. Então vamos comentar aqui, vamos vir em ferramentas, vamos só ver se está rodando o projeto, não tá? Tá rodando só o projeto já pronto. Beleza. Vamos dar um return aqui, resposta, só para esse erro aqui de cima parar. E beleza, vamos abrir aqui o ferramentas, vamos salvar, abrir o ferramentas, gerenciador de pacotes NuGet, e vamos abrir aqui o gerenciador de pacotes. E a gente vai baixar o PP Plus. EPP Plus. Aqui, EPP Plus, é esse primeiro aqui. É o que vai estar nos auxiliando para estar mexendo com o Excel. Vamos baixar esse carinha aqui então. Eu aceito. Perfeito. Baixamos. Agora, a gente consegue rodar esse código aqui, simplesmente dando um using Office Open XML. Prontinho. Então, a gente recebe um license context.non-commercial. Vamos ver aqui o erro que está dando aqui. Então, para resolver aquele erro, a gente vai basicamente reescrever aqui o license context.non-commercial. E daqui no license, a gente coloca um control ponto. Component. A gente coloca aqui a referência com Office Open XML License Context Non-Commercial, tá? Então, a gente está usando a licença não comercial porque, basicamente, a licença comercial deles é paga e aqui, como a gente está utilizando apenas para a fim de informação mesmo, conhecimento, aprendizado, a gente não precisa estar contratando os serviços comerciais, perfeito? Então, é isso. Agora, a gente vai dar um using, como eu disse, para daí depois do using, quando o bloco de código é finalizado, é como se a gente já desse um descarte no que foi utilizado aqui, por isso que a gente vai usar o using. E esse using, ele vai criar uma variável do tipo Excel Package. Excel Package, que vai ser o nosso pacote. Então, vai ser um new Excel Package formado pela nossa string, pelo que nós recebemos ali, tá? Então, essa string nada mais é do que o nosso arquivo, que a gente transformou de iForm file para uma string. Perfeito. Então, daí aqui dentro, a gente cria uma nova variável chamada do tipo Excel Worksheet, que vamos chamar de Worksheet. E ele vai receber o package.workbook worksheet 0. O que significa isso? Se a gente abrir a nossa tabela, a gente está simplesmente falando que a worksheet, a tabela específica que a gente vai estar trabalhando, é a que está no nosso arquivo, no índice 0. E é basicamente essas tabelinhas aqui embaixo.
Então, começa a listagem desde o 0. 0, 1, 2, 3, assim por diante. No caso, a gente quer usar a primeiríssima, então a 0. Então, a gente está falando que a nossa worksheet, a efetiva planilha que nós estamos utilizando, a tabelinha que a gente vai utilizar, está dentro do worksheet 0, o primeiro. É isso que a gente sinalizou aqui para eles aqui, tá? Então, agora, isso daqui se referencia a essa tabelinha aqui. Perfeito. Agora, aqui embaixo, a gente vai criar uma variável do tipo número de linhas, para a gente saber quantas linhas tem no nosso arquivo de Excel. Então, é o worksheet, que é aquela tabelinha que a gente pegou aqui em cima, ponto dimension, ponto end, ponto row. Prontinho. Assim vai retornar o número de linhas que nós temos preenchidas, no caso, dentro do nosso Excel. Então, a gente vem aqui e agora a gente vai fazer um for dentro dessas linhas. Para cada uma dessas linhas, a gente vai fazer uma informação diferente, uma operação diferente. Então, por cada linha, né, a gente vai começar pela segunda linha. Enquanto a linha for menor ou igual que o número de linhas, a gente adiciona uma linha a mais. Por que a gente vai começar na linha 2? Porque diferentemente das planilhas aqui na parte de baixo, em que começam no índice 0, aqui começa efetivamente no 1. E no 1, nós percebemos que a gente não tem nada que a gente queira acrescentar no nosso banco. É apenas o cabeçalho. Então, a gente inicia da linha 2 e vai até a última linha. Basicamente isso. E o que a gente vai fazer? A cada iteração, a gente vai criar um produto novo. Um novo new produto model. E esse produto vai ser formado por quê? Quais vão ser as informações dele? Primeiro vai ser o produto.id, que a gente pode colocar 0 aqui, que dele vai ser criado automaticamente lá no banco. O produto.nome, vamos entender. Produto.nome, ele é o quê? Ele é na linha 2, a primeira coluna. Depois ele vai ser na linha 3, a primeira coluna. Linha 4, primeira coluna e assim por diante. Então eu tenho que falar que dentro do meu worksheet, ele vai pegar as células. Como que a gente referencia as células aqui no nosso Excel? É com duas informações. Primeiro a coluna, depois a linha. Então, linha B6. Coluna C, linha 8, C8 e assim por diante. É o que a gente vai colocar aqui, basicamente. Então, dentro de Cells, a gente quer pegar a linha, e daí a gente vê qual que é o número da linha, de acordo com o que estiver dentro do for each, e a gente pega a coluna, 1. Então, eu estou pegando qual informação? Se eu estiver na linha 2, a primeira, eu estou pegando a coluna 1, a linha 1, coluna 1. Perfeito. É coluna 1, linha 2. Perfeito? Eu vou pegar, então, o iPhone, é basicamente o nome. Depois, vai continuar, a única coisa que vai mudar é a linha, mas a coluna vai permanecer sendo 1. Então, simplesmente coloco 1 aqui. E daí eu vou pegar disso daqui o valor. E vou transformar esse valor em string. Porque é uma string que nós colocamos aqui no nome. Então, é basicamente isso. Agora, é algo extremamente parecido que nós vamos fazer aqui para o nosso valor. Porém, a coluna é a coluna 2 agora, não é a coluna 1, é a coluna 2. Vai mudando as linhas, mas a coluna permanece a mesma. Como também o tipo é modificado, porque não é uma string. Nosso tipo valor, ele é um decimal. Então, a gente vai ter que fazer um convert aqui. Um convert to decimal. Toda essa informação aqui. Perfeito, então a gente converteu para decimal o valor que está aqui. E vamos continuar fazendo o mesmo processo. O valor foi, e tem que ser, não necessariamente na ordem, mas fica mais entendível porque você vai colocar as numerações aqui das colunas. Mas eu poderia colocar o inverso aqui, contanto que o número das colunas fossem as corretas. A próxima é a quantidade. Quantidade está na coluna 3. Varia as linhas, mas a coluna permanecendo a 3 sempre para a quantidade. E aqui é um int, é um inteiro. É toInt 32. Converteu. E agora o outro é bem parecido aqui com o nome, porque é uma string também, é a marca, simplesmente na coluna 4. Perfeito, então agora eu vou passar por isso daqui e vai ficar toda hora acrescentando um novo produto e esse produto vai ser especificado por cada uma das linhas. Então o primeiro produto vai ser esse iPhone, vai ser um monitor, microfone, TV, celular e assim por diante, de acordo com a quantidade de registros que eu tenha. Mas uma coisa que eu não quero é a seguinte, se eu tiver aqui escrito teste ou aqui escrito teste e mais nada preenchido, então eu não quero
que isso seja acrescentado lá dentro do meu banco, porque daí o valor está incompleto, então não precisa ser acrescentado. Como que eu faço isso? Vou criar um if. Se por um acaso o valor do nome for igual a nulo, for diferente de nulo, ou a string da marca 4 for diferente de nulo também, diferente de nulo, então beleza. Então vamos ver a lógica aqui. Se a nossa coluna 1, linha 1, ou seja, qual coluna for, referente à coluna do nome, ele for diferente de nulo, ou seja, tiver valor e, vamos colocar um e aqui, e a coluna de marca também for diferente de nulo, então a gente roda isso daqui. Essas são as duas que eu vou colocar como prioritárias. Eu posso sim ter o nome e a marca preenchida e colocar um valor zero ou uma quantidade zero no estoque, mas não posso, por exemplo, criar uma marca, um produto, em que o nome seja nulo ou a marca seja nula. Essas duas aqui obrigatoriamente têm que estar preenchidas. Então, se alguma delas for igual a nulo, então eu já pulo isso daqui e não gero. Então, basicamente, esse if, essa criação desse produto só ocorre se essas duas aqui obrigatoriamente estiverem marcadas. Beleza. Então, a partir do momento que eu criei esse produto, aqui está criado o produto, eu vou adicionar esse produto à minha lista de produtos. Então, mesmo dentro desse if, eu vou colocar que essa minha resposta, que é a minha lista de produtos, ela vai ter adicionado a ela esse produto que a gente criou. Então, a cada linha, um produto novo é acrescentado na lista. E depois, ao final de tudo, fora do for, a gente dá um return resposta. Na verdade, aqui já está até retornando o que a gente já tinha colocado. Return resposta. E a resposta é essa lista de produtos que foi criada aqui. Perfeito, então até aqui a gente já transformou o nosso iForm file em memory string, já leu essa memory string, já criou uma lista de produtos e agora a gente só precisa salvar esses produtos dentro do banco, para que a gente consiga então persistir esses dados e depois estar buscando por eles lá dentro da nossa tabela. Então aqui é bem mais simples, a gente só precisa dar um try, vamos deixar um catch aqui também, para caso algum erro ocorra, para simplesmente dar um throw nil exception com a mensagem de erro. E aqui no try a gente vai fazer um for each, porque a gente tem que salvar um produto um por um. Então, para cada produto que tem dentro da lista de produtos, a gente vai dar um underline, context.add esse produto específico, e depois de adicionar esse produto específico, a gente salva essa modificação. Então, cada produto da lista a gente vai acrescentando no banco e vai salvando de acordo com o que a gente vai acrescentando. Perfeito. Agora a gente pode voltar no controller e colocar aqui, chamar, né, cada um desses métodos. Então, o primeiro deles, var string file, ou seja, o nosso iForm field em forma de memory string. Então, a gente chama esse método, que é, primeiro, antes para a gente conseguir chamar o método, a gente tem que importar aqui a nossa interface, né? Então, o Excel interface, a gente tem que fazer a nossa injeção de dependência. Excel interface, fazemos aqui a nossa injeção de dependência, underline Excel interface, underline Excel interface. E daí aqui a gente chama underline Excel interface ponto ler string, que recebe o nosso form. E depois a gente vem e faz o nosso form de produtos. A gente vai receber a nossa lista de produtos. O método que faz isso daqui é no Excel Interface. A gente tem aqui o ler_xls. E a gente lê no XLS a nossa string file. E depois, basicamente, a gente só chama, não precisa atribuir a nada, porque ele não retorna nada, o nosso salvar dados, passando todos os nossos produtos. E depois disso, a gente só dá um return redirect to action index. Então a gente volta para nossa index, sem problemas. Vamos estar agora rodando o nosso projeto e vamos ver se tudo vai funcionar perfeitamente. Beleza, vamos rodar aqui. Percebam que deu esse erro aqui, tá? Esse erro aqui é o seguinte: a gente importou, a gente fez a nossa injeção de dependência aqui na nossa interface, porém a gente não informou para o nosso código, ele não sabe que
Os métodos que tiverem na nossa interface estão implementados dentro do nosso serviço Excel Service. Então, ele sabe que aqui tem esses métodos aqui, mas ele não sabe onde está a implementação deles. Então, basicamente, aqui ele não sabe onde está a implementação desses métodos. Então, ele não sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe que existe um método ler string, ler XLS, salvar dados, mas ele não sabe onde está a implementação e não sabe o que ele tem que fazer em cada um desses métodos. Para nós informarmos por código o que ele deve fazer, a gente tem que vir aqui nesse program. E aqui a gente vai colocar o seguinte: o builder.services.add_scoped, e a gente vai falar que o iExcel Interface, quando ele for incluído através de injeção de dependência, os métodos que ele tem que estar desenvolvendo estão implementados dentro do serviço de Excel Service. Isso daqui já é para resolver o problema. Com o DB Context, a gente não precisou fazer isso porque a gente já tinha feito esse processo aqui, simplesmente por isso. Mas no interface, como a gente não tinha nada explicando aqui o funcionamento, a gente tem que adicionar. Perfeito? Vamos tentar rodar, ver se agora funciona. Abriu, perfeito, um passo adiante, né? Não deu o erro anterior. Vamos colocar aqui a nossa tabela de produtos. Deixa eu fechar ela aqui, senão eu não consigo colocar. Produtos, importou. Vamos importar Excel. E o iPhone foi colocado. Mas perceba aqui, foi colocado o iPhone. Mas aqui nós temos mais de uma informação, mais de um item. E aqui no banco também foi adicionado só o iPhone. Vamos fazer um delete aqui, excluir esse iPhone daqui. Aqui, vamos deletar. E vamos entender o que aconteceu, tá? Vamos abrir aqui. Vamos rodar esse projeto como debugger, né? Então, a gente vai debugar o projeto, para a gente ver cada etapa pela qual ele vai passar. Então, a gente vem aqui no controller. Vamos colocar aqui um breakpoint aqui no string file. Ver se o string file está rodando corretamente. Então, breakpoint no string file, no produtos e no salvar produtos. Então, perfeito. Abriu aqui, vamos escolher um arquivo, vamos colocar o produto aqui e importar o Excel. Vamos entrar dentro desse método a partir do F11, F10 para ir pulando cada uma das linhas. Então, por aqui passou tranquilo. A gente fez aqui a criação do nosso string file. F11 de novo para entrar no ler XLS, F10 para ir passando por linha. Então, vamos passando. E aqui, o cells linha 1, valor é diferente de nulo, é iPhone, o outro é Apple. Então, não está nenhum deles nulo, faz a criação do nossa resposta produto. Entra no for each de novo, mais um, vai ir para a linha 2, agora é para acrescentar o próximo produto. Então, o velho dele é monitor, velho é LG, então não está zerado, não está nulo, pode continuar, adicionou o produto. Perfeito, então ele está adicionando aqui os produtos, tanto que se a gente passar por cima do resposta, a gente vê que a nossa lista já tem 3 produtos aqui. Então, eu acredito que o problema não vai estar aqui. Vamos ver porque a gente tem 7 produtos. Se não me engano, são 7 produtos. Vamos passando. E perfeito. A nossa resposta tá os 5 produtos aqui. Se a gente abre a nossa tabela, a nossa planilha... antes de abrir a nossa planilha, acho que é mais fácil, porque eu acho que pode dar erro ali. É abrir aqui. Ó, são 5 produtos mesmo, porque essa daqui é o projeto que já está funcionando e é a mesma planilha. A única diferença é esse teste que a gente acrescentou manualmente, mas são 5 produtos. Então, eles foram adicionados corretamente. Vamos dar um F5 para passar para o próximo breakpoint. Vamos dar um F11 para entrar dentro do salvar dados. E aqui provavelmente que está sendo o problema. Produtos em produtos. Para cada produto dentro de produtos, primeiro ele pegou o iPhone, fez o add, salvou as modificações. Depois ele está vindo para o segundo, monitor, salvou as informações. Beleza, tá passando. Beleza, TV Samsung e veio pro Motorola. Perfeito, passou por tudo. Redirect to index, vamos dar um continuar aqui. E perfeito, foi tudo adicionado. Provavelmente foi algum erro bem específico que deu da primeira vez. Vamos testar de novo para ver se esse problema ocorre novamente. Vamos aqui. Se a gente dá um select, a gente percebe que os arquivos estão todos aqui. Vamos dar um delete, excluir tudo para a gente acrescentar novamente.
tudo zerado, tá? Vamos dar um refresh aqui, vamos colocar o produto de novo, importar e vamos dar um continuar aqui em cima para não precisar passar um por um. E veio só o iPhone. O que a gente vai fazer? É o seguinte, o que eu acredito que seja, pode ser o fato de que abrindo o salvar dados, abrindo o método do salvar dados, percebemos o seguinte, como a gente foi um por um, ele esperou cada uma das questões forem indo acontecendo. Então ele fez o async. E percebam que aqui esse método não está como um método assíncrono, só que aqui está save changes async. Então, provavelmente esse aqui é o problema. Por quê? Aqui é o save changes async, ele pede que o método seja assíncrono, para a gente colocar um await aqui na frente e daí esperar basicamente a resposta desse processo. No nosso caso, pode ser só lista aqui. Então, vamos fazer só um save changes, sem o async, e vamos ver o que acontece. Vamos parar aqui a aplicação, vamos rodar ela novamente e vamos só deixar o save changes. Como a gente foi um por um, ele deu certo porque ele foi esperando a cada interação que a gente ia. Então ele foi devagarzinho, não foi direto. Vamos escolher aqui o arquivo, colocar produtos e importar. Pronto, agora foi todos. Duplicou o iPhone porque a gente não tem nenhuma regra de duplicação. E o iPhone já estava colocado. Se a gente colocar de novo a planilha, ele vai duplicar todos. E assim por diante. Mas até então está funcionando. Vamos excluir tudo novamente e só fazer um último teste. Delete from, beleza, tá zeradinho aqui, sem nada, e vamos acrescentar aqui produtos, importar. Perfeito, agora a nossa importação em Excel tá funcionando perfeitamente, aqui já aparece na nossa interface e a gente já consegue importar a tabela de acordo com as informações que estão dentro dela. Então, basicamente isso, esse era o vídeo, nós já estamos com o nosso projeto finalizado, espero que tenham curtido, até o próximo vídeo, falou!